Olá, amados, graça e paz. Aqui é Catiane Lins, do Ministério Vida. É uma alegria estarmos mais um dia juntos compartilhando a palavra de Deus. Estamos nos nossos 120 dias para mudar sua vida, um tempo de imersão nas cartas do Novo Testamento, recebendo as verdades de Deus para nós. A nossa leitura de hoje está lá em 2 Coríntios, capítulo 5, e eu quero ler com você os versículos 17 ao 21. Está escrito assim: Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos: reconciliem-se com Deus. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Amados, olha que palavra maravilhosa. Uma palavra tão conhecida, né? Principalmente esse versículo 17. Quem está em Cristo é uma nova criação, as coisas antigas ficaram para trás. Mas olha que verdades extraordinárias para nós, amados. Em Cristo, o Senhor nos deu uma nova vida, uma nova natureza. Somos o quê? Somos nova criação. Essa dádiva, esse presente provém de Deus. Ele mesmo nos reconciliou consigo por meio de Cristo Jesus. E Ele mesmo nos deu um ministério. Qual é o ministério? O da reconciliação. Por nosso intermédio, Ele fala ao mundo: reconciliem-se com Deus. Ou seja, amados, nós somos o que lemos ali no versículo 20, somos embaixadores de Cristo. Deus faz o seu apelo ao mundo por nosso intermédio. Sabe, amados, independente se alguém aí tem, de fato, o dom para pregar, para ensinar a palavra, independente disso, nós fomos chamados. É o que eu falei ontem. Nós somos o que? Cartas vivas de Cristo. Ainda que alguém não tenha o chamado específico para pregar, para estar no púlpito, para estar aí nas mídias pregando a palavra de Deus, amados, com a nossa vida, nós somos os representantes de Cristo. Sabe, nós não precisamos muitas vezes falar. Precisamos revelar Cristo através de nós, através da nossa vida. Até porque as nossas palavras, elas têm de fato uma eficácia quando as nossas atitudes comprovam o que falamos, quando somos o testemunho daquilo que pregamos. Caso contrário, as nossas palavras não têm eficácia nenhuma. Se nós pregarmos as verdades de Deus e não vivermos as verdades de Deus, não terá eficácia nenhuma. Amados, nós somos representantes, embaixadores. Ser um embaixador é representar um reino, um país. Digamos que existe um embaixador, aqui no Brasil tem um embaixador lá dos Estados Unidos. Ele representa os Estados Unidos aqui no Brasil. Nós somos os embaixadores de Cristo, ou seja, representamos o reino do qual fazemos parte, que é o reino de Deus. Representamos esse reino aqui na terra. E nós representamos com a nossa própria vida. E a nossa própria vida precisa revelar a verdade do Evangelho. Qual é a verdade do Evangelho? Que Deus tornou pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Para que nele nos tornássemos justos, justificados. A justiça de Deus é o fato de que Cristo, que não tinha pecado, condenou o pecado na carne. Para quê? Para estabelecer a justiça de Deus. Para trazer uma possibilidade de uma nova vida por meio de Cristo Jesus. O que nos tornava prisioneiros? O pecado.
Nós estávamos prisioneiros ao pecado, tínhamos uma natureza pecaminosa. A nossa natureza era governada, escrava do pecado. A verdade do Evangelho é que Jesus Cristo condenou o pecado e nos deu, em sua ressurreição, ele nos deu o quê? Uma nova vida. Por isso que em Cristo nós somos a nova criação. E a nossa vida precisa revelar essas verdades. As nossas atitudes, a nossa conduta e as nossas palavras precisam revelar essa verdade. Por quê? Porque é por meio da nossa vida que o mundo conhecerá o Evangelho. Que o mundo receberá a verdade do Evangelho, que só em Cristo existe vida, que só em Cristo existe a possibilidade de uma nova vida, da salvação, da redenção. Cristo é a fonte da vida e nós somos os instrumentos, somos os embaixadores dele aqui nessa terra, para que essa verdade fique bem apresentada para todo o mundo. Amados, que nós possamos viver isso, que as nossas atitudes, que a nossa conduta, que a nossa fala manifeste as verdades do Evangelho de Deus, que de fato sejamos os seus representantes aqui na terra. Vamos orar? Pai, muito obrigada, porque o Senhor nos deu uma nova vida. Pai, muito obrigada porque o seu favor veio sobre nós. O Senhor mesmo nos reconciliou contigo. Muito obrigada. E o Senhor nos deu esse ministério da reconciliação. Ah, Senhor, nos ajuda e nos ensina a vivermos de tal maneira que as pessoas olhem para nós e vejam as verdades do teu Evangelho, compreendam as verdades do teu Evangelho, através das nossas atitudes, das nossas condutas, das nossas escolhas, das nossas palavras, que tudo em nós glorifique ao Senhor, que de fato sejamos os seus embaixadores aqui nessa terra, Pai. Ah, Senhor, obrigada porque tudo isso não depende de nós. Tudo isso provém do Senhor, é dádiva, é graça, é favor. Obrigada, Pai. Obrigada. E nós acessamos tudo isso pela fé. Pela fé. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus. Amados, que a graça e a paz de Cristo sejam multiplicadas sobre a sua vida. Um grande abraço e até amanhã.